a ideia dessa aula é justamente saber quando usar o quê. A gente hoje ficou muito resumido, né? A qualquer coisa só clorexidina. E tem suas limitações, né? Vocês vão ver aí, lógico que tem algumas coisas que tem no livro, então vou deixar, não vou bater muito, porque não é muito funcional. Eu vou prender mais nos funcionais que a gente vai estar usando mesmo na nossa rotina clínica, né? Aí quem quiser ver detalhezinhos, pode pegar o link, tem isso aí bem explicado. E eu estou focando mais no que a gente vai usar para o dia a dia. Vai ficar uma coisa mais interativa, tá? E não só na pério, como na cirurgia, como em qualquer outra situação, tá? Então, vamos lá. Então, para isso a gente tem que lembrar essa terminologia, né? Que a gente vai entender de antisepsia, eliminação dos micro-organismos patogênicos de superfícies inanimadas. Eu botei animadas aí, ficou engraçado, né? Inanimadas, tá? E micro-organismo patogênico é aquele capaz de causar doença, não necessariamente infecção. Então, só para entender basicamente o que a gente quer, né? É isso aí. Então, a gente sabe que a formação do biofilme é extremamente complexa, por isso que ele mudou o nome de placa bacteriana, que era uma coisa, né, falada, até hoje se fala muito em placa bacteriana, em comercial de pasta de dente, principalmente, né? Mas por que saiu essa nomenclatura placa e entrou para biofilme? O placa dava a ideia de uma coisa estática, né, parada, presa, né? Placa, uma coisa presa ali, né? E por que biofilme? Filme biológico, né? Então a ideia é o quê? É que existe uma organização, existe, né, mais para frente a gente vai mostrar, uma regra, existe uma sequência, existe todo um jeito, todo uma colônia extremamente bem organizada, né? Então não é essa coisa estática, tá? Então por isso veio o nome de biofilme, tá? E, né, inicialmente, a gente sabe que os pacientes têm a capacidade de manter essa higiene, principalmente do biofilme supragengival, né? E quando ele não higienizados, foi tema da aula de controle mecânico, eu falava bastante disso, né? Hoje mesmo recebeu a ligação de uma amiga que está com um bebezinho de 1 ano e 2 meses, perguntando sobre higienização. Ah, precisa ou não pasta de dente? Né? E aí, como eu falei já nas aulas de controle mecânico, a parte mecânica é muito mais importante, a escovação é muito mais importante do que todos os coadjuvantes, né? Enfim, tá? E também ficou constatado que, após o 3º dia, o paciente já começa a ter sinais de processo inflamatório. O primeiro sinal de uma inflamação, do início de uma doença periodontal é justamente o sangramento, né? Então, o sangramento, quando ele não traumático, ou seja, você não machucou, você não fez alguma agressão que possa ferir a gengiva, ele significa um processo inflamatório. Então, o primeiro sinal de um processo inflamatório dos tecidos periodontais é o sangramento, né? E aí, quando chega numa situação como essa aí da foto que a gente está vendo, chega a ter uma placa visível, né? Você consegue enxergar, então significa que a deficiência de higienização está muito grande, tá? Então, os colutórios são usados justamente para você entrar como coadjuvante na maioria das situações. A gente vai ver que ele pode ter substitutivo também, né? Mas não necessariamente vai ser causado pela imperícia do paciente, né? O treinamento mecânico nunca deve ser substituído. O paciente tem que estar sempre escovando da melhor maneira possível. Então, teve um breve histórico de prótese, você vê que sempre teve. Se você pegar filmes antigos, você vai ver que os dentes das pessoas eram extremamente amarelos, estragados, né? E olha que eles não eram
de tanto consumo de açúcar assim, porque o açúcar dele vinha da beterraba, de alguma outra coisa que não é o açúcar refinado que a gente tem hoje. E já existia históricos de preocupação em manter essa higiene, né? Então, o Catóbio botou, preconizava urina envelhecida, Furchar, urina fresca. Então, você vê que, né, tem vários relatos, e são só alguns relatos da literatura, onde poderiam tentar amenizar essa situação, né? Até esse absurdo que a gente hoje consegue ver, né? Mercúrio altamente tóxico, formaldeído extremamente cancerígeno. Claro que ia matar, matava até você. Enfim, então esses antissépticos são o quê? São substâncias de origem sintética ou natural que visam o controle de micro-organismos patogênicos. Então, assim, o melhor antisséptico seria aquele que matasse ou eliminasse somente os patogênicos, sabendo que a gente tem uma microflora residente, né? Nós temos os nossos micro-organismos que servem para equilibrar e proteger o nosso corpo, né? Então, quando você detona todos eles, você acaba fazendo muitas vezes, já que a gente sabe que nunca detona todos eles, quem já viu o comercial de Listerine aí, demonstra, né, 99,9% das bactérias, enfim. Mas, na verdade, você acaba podendo causar uma seleção se o paciente não houver um equilíbrio mecânico também, tá? E para que serve esse antisséptico? Restabelecer o equilíbrio. Então, é justamente, você perdeu o controle, ele vai entrar como um adjuvante aí, potencializando aquela escovação que você está ensinando o paciente, né? Então, isso é extremamente importante, tá? Ele vai destruir esses micro-organismos, né? Lembrando que ele pura e simplesmente, quando você usa somente o controle químico, você acaba deixando toda a carcaça desses micro-organismos aderidos à superfície dentária ou qualquer superfície da cavidade bucal, tá? Então, por isso que não substitui o mecânico. Por que você se preocupa tanto mais com o dente do que com o resto? Porque o resto você escama, né? Como é epitélio, mucosa, você acaba tendo uma escamação e você vai soltando todo o tecido. Já o dentário não escama. Ele vai se aderindo e vai fixando ali mais do que qualquer região da cavidade bucal. E aí, como eu estava falando, você pode utilizar de duas formas, o substitutivo e o coadjuvante. O substitutivo é para situações como essa. O paciente sofreu uma fratura, né? A paciente está entubada aí nesses dados de Covid, né? Essa época de Covid. Então, o paciente não tem capacidade de fazer higiene mecânica, né? Aí ele é muito interessante. Então, você está vendo, eu estou vendo bastante dentista mostrando nessa pandemia. Se alguém quiser fazer pergunta, pode tirar o microfone e perguntar, tá, pessoal? Ah, mas é verdade que estão falando para... Né, o conselho fala para ir só em caso de urgência e emergência, e outros dentistas falando que vale a pena ir ao dentista, até porque se houver algum problema, você tem que ter um equilíbrio. Verdade, gente. Então, as pessoas que estão já no equilíbrio e precisarem ser entubadas, sem problema nenhum. Mas, com certeza, muitas das pessoas que têm a necessidade, isso já é uma estatística muito antes de Covid, vocês já viam pessoas que eram entubadas e, em menos de uma semana, desenvolvia infecção pulmonar. Tanto que a lei que estava sendo promulgada de obrigatoriedade do dentista na área de UTI, né? Já tinha sido aprovada pelo Congresso, pelo Senado, aí o presidente ele acabou vetando, dizendo que alegou que aumentaria os custos de internação. Na verdade, ele está extremamente mal assessorado, a gente pode ver aí, né? E diminuiria. No momento que a grande maioria dos pacientes que são entubados acaba levando a infecção pulmonar, por exemplo. Eles são entubados por um motivo qualquer, tipo um AVC, um ataque cardíaco qualquer, né? Enfim, qualquer outro problema, tá? E aí ele vem a evoluir com infecção pulmonar, né? No caso de Covid, a mesma coisa, o pessoal está lá, tem uma deficiência respiratória,
já foi constatado que muitas das mortes que aconteceram foi por erro médico, intubação, erro de falta de medicação. Esses números de mortes, por exemplo, no Brasil, são muito maiores do que deveriam ser pelas condições da política que a gente está vendo aí. Falta de medicamento, falta de pessoal, né? Então você faz tudo numa correria. Então, realmente, se os pacientes tivessem condição de fazer uma rotina adequada no cirurgião dentista, né? Manter uma higiene da cavidade oral, então, esses pacientes que têm um equilíbrio melhor de higiene, quando forem intubados, se houver necessidade, a evolução para uma pneumonia é muito mais difícil do que aquele paciente que está no estado de calamidade, que não higieniza bem, próteses antigas com retenção, cheio de tártaro. Então, obviamente, se a cavidade bucal já está em estado de calamidade, você bota um tubo ali e só faz uma ligação direta, né? E coadjuvante é justamente isso. Quando o paciente chega naquela condição, durante aquele período de treinamento que ele está exercendo, né, ele acaba tendo necessidade de uma ajuda, ou algo mais. Assim como quando você está doente, você trata a sintomatologia e entra com antibiótico para fazer um auxílio ao seu corpo, já que sua resposta imune não está sendo suficiente. Então, bota que sua resposta imune é como se fosse a escova de dente. Não está sendo suficiente no primeiro momento, entra com antibiótico, entra com colutório, ele te ajuda a combater aquele momento, e depois você tira o colutório, você tira o antibiótico e seu corpo já está tocando bonitinho o processo inflamatório e você está bem, né? Um processo infeccioso. Então, é mais ou menos essas as funções, tá? As características necessárias de um agente antimicrobiano. Primeiro, a substantividade. A parte mais importante é a substantividade, que é a capacidade da superfície se manter retida naquele local e ativa, sendo liberada lentamente, né? O efeito, evitando assim que seu efeito seja rapidamente neutralizado no fluxo salivar. E a eficácia de microbiana é aquela substância que mata, que é microbiocida, e inibe o desenvolvimento, né, microbiostático de micro-organismos, como bactéria, fungo, vírus e protozoários. Tá? A ausência de efeitos adversos, alergia, coisa do tipo, qualquer fator de irritação, estabilidade e segurança. Tá bom? Lembrando que estabilidade, eu falei isso em quase todas as aulas, não depende somente do prazo de validade, mas depende de como você acondiciona esses seus medicamentos, né? Você vem lá que está sempre escrito, guardar em local fresco, etc., temperatura tal, tá bom? Isso é extremamente importante. Isso deve ser feito com anestésico, com qualquer medicação que você tem. Então, colutório, anestésico, até material de moldagem, se você botar num ambiente muito quente, né, na faculdade, o pessoal às vezes deixa no carro, né, Nova Iguaçu, maior calor danado. Então, se a temperatura ambiente está 40, o carro está 50, 60, lógico que vai estragar. E aí você vai perder a sua estabilidade porque o seu condicionamento estava errado. Tá bom? Então, substantividade é isso, é a capacidade de se manter uma determinada substância, possuir e manter ativa naquele local, naquele meio. Tá? Capacidade de absorver substância, superfície da carga, como a película adquirida, saliva, paredes bacterianas e ser liberada de forma prolongada. Quanto maior a substantividade, maior e melhor é essa eficácia microbiana. Tá? Então, potência versus eficácia, a gente está dizendo que a potência se refere à concentração exigida para inibir o crescimento de tipos específicos de bactérias. Quanto mais baixa a concentração inibitória exigida, mais alta é a potência. Bom? Então, quando você tem que usar uma quantidade de medicamento muito grande para fazer o mesmo efeito, então a potência é mais baixa. Se tem uma quantidade, microgramas pequenas e tem a mesma eficácia, significa que ele é mais potente do que aquele outro. Mais ou menos isso. Tá? Então, esse triângulo que leve à substantividade, a gente precisa ter esses três, essa tríplice junta, acometidos. Que é a substantividade, que a gente já falou, a estabilidade, que a gente já falou, e a ausência de efeitos adversos. Então, como qualquer medicamento, existe a chance de o paciente ter algum tipo de irritação, algum tipo de alergia. É raro, a grande maioria dos que a gente tem hoje no mercado
É raro, mas pode acontecer. Então, como qualquer medicação, a gente sempre pede para quem nunca usou nada, use uma dose baixa, uma vez por pouco tempo, espera para ver se vai ter alguma reação, tá? Existem alguns relatos de pacientes que sentem ardência, sentem queimação, isso já são efeitos adversos, não necessariamente só alergia, tá bom? Então, os principais veículos de utilização para pacientes microbianos normalmente são géis, dentifrícios, colutórios, tá bom? Então, quando é que você usa um, quando é que você usa outro? A gente vai discutir isso ao longo da aula. Mas o gel e o dentifrício, né? Por exemplo, você tem um gel bioadesivo da peroxidina. Muito bom para você usar na tampa do implante, numa sutura, um local que você queira que mantenha ele mais tempo ali, né? No caso do peroxidina, ele é um bioadesivo, então ele tem tanto o potencial antimicrobiano quanto o tempo de substantividade bem acondicionado, já que é o melhor material, né? O melhor medicamento que tem hoje no mercado em substantividade. Né? Você vê que no caso do gel, ele tem a concentração de 0,2, diferente do colutório, que tem a concentração de 0,12. Né? Então, ele é usado mais para algumas coisas mais específicas, tá bom? Já os dentifrícios, você também tem alguns géis dentifrícios, que não são no creme dental, e são gel também. Normalmente, os dentifrícios tradicionais, em tubo, eles têm uma quantidade de abrasivo muito maior, tá? E os colutórios são os líquidos, são os antissépticos bucais. Tá? Essas são as principais apresentações para esse controle de placa aí. Então, as indicações. Pacientes idosos sem coordenação motora, né? Pacientes especiais, processo agudo, como pericoronarite, abscesso, vou mostrar o jeito que eu gosto de tratar. Né? Por isso que eu estou trazendo aqui para o curso de cirurgia essa aula de novo, porque às vezes a gente passa cloroquina para tudo. Eu vou ver que e vocês vão ver algumas coisas que serão diferentes, tá? Preparação pré-cirúrgica, isso ainda é uma controvérsia. Você vai ter literatura que vai pedir para vocês fazerem antisséptico bucal antes da cirurgia. Você vai ver que tem profissionais que pedem fazer o bochecho um minuto antes para você diminuir a flora. E você vai ter outra vertente que acha que não deve, se o paciente tiver em condições, tá? Se tiver em condições de equilíbrio. Essa mesma vertente que fala que o paciente tem que estar em condições de equilíbrio, eles pedem para que você não faça uma cirurgia no paciente se ele tiver um desequilíbrio. Por exemplo, você vai tirar um dente do cara, mas o cara está cheio de tártaro. Então, já está em desequilíbrio. Durante a cirurgia, aquele pedaço de tártaro pode entrar no alvéolo. Consequentemente, você tem uma alveolite pós-cirúrgica. E aí as pessoas falarem que foi sua cirurgia que foi ruim, mas na verdade, o paciente que estava com outra situação. Paciente com periodontite agressiva. Ah, está com o dente mole. Ok, a gente vai tirar porque incomoda. Mas o ideal é você controlar essa periodontite agressiva dele para depois você fazer. Por quê? Todo procedimento cirúrgico tem uma bacteremia transitória. Todo. Né? Por mais que estivesse equilibrado. Então, o paciente vai ter menos bacteremia, mais bacteremia. Para quem não lembra, bacteremia é quando você tem micro-organismos dentro da sua corrente sanguínea. Tá? Enfim, então, quando você tirou o dente, você fez uma cirurgia, né? Por isso que você faz em pacientes que têm problema de cardiopatia, valvular, etc., tem que fazer profilaxia antibiótica. Então, é justamente para evitar algum dano, né, sequelado pós-cirúrgico por causa dessa bacteremia que vai acontecer. Tá? Então, por isso que alguns usam profilaxia antibiótica, outros usam dose de ataque. Para quê? Para ver que em cada situação evitar danos que essa bacteremia possa fazer. Então existem essas duas vertentes para a cirurgia, tá? Então você vai ver que tem professor que vai pedir para você fazer. Agora em época de Covid, né, teve uma discussão no colégio. Vocês sabem que eu faço parte do colégio de odontologia do Rio de Janeiro, né? Sou um membro de lá e a gente está tendo uma discussão muito grande de como vai ser. De repente a gente marca até uma live para falar esses tempos de Covid, vai mudar completamente o nosso tipo de tratamento, tá, gente? A gente pode até ver isso, faz isso amanhã, de repente, é extremamente interessante. Enfim, essa vertente está agora de que você faça porque
E a clorexidina ela mata o Covid também, tá? Então, mas vírus sim, a clorexidina mata vírus também, assim como oxigenada, exemplo, tá? Mas isso vai matar no trato bucal, né? Então, se você tiver em orofaringe, muitas das vezes você não faz gargarejo, você só faz o bochecho, região anterior, tá? Então, algumas coisas vão modificando aí com essa situação que aconteceu agora. Pós-cirúrgico, eu recomendo sempre o pós-cirúrgico. Por quê? Porque a gente depende do perfil do paciente também. O paciente que é super tranquilo, a higiene está boa, controlada, você ensina, eu nem preciso fazer esse pós-cirúrgico. Mas o paciente já tem uma deficiência, já tem um sangramento, ou é muito medroso, às vezes o paciente vai acontecer o quê? Você vai fazer a cirurgia e não vai conseguir higienizar o local. Tenho medo de mexer no ponto. Tem vezes que chega na semana seguinte, tá fedendo horrores, cheio de placa agregada, o ponto, aquela seda preta, tá branca de tanto alimento retido. E falar, aqui, ó, tá inflamado, a sua cirurgia que você fez está inflamada. Tu vai ver, é muita sujeira retida ali. Então, isso tudo é extremamente importante, às vezes, você entender o perfil do paciente, tá? E não generalizar. Por mais que hoje a gente está na situação de protocolo, né? Tudo é protocolo disso, protocolo daquilo. Eu acho que toda anonimidade é burra, esse é o maior ditado que já existiu, né? Nós somos indivíduos. Então, o melhor profissional vai ser aquele que conseguir individualizar o tratamento. Nem sempre que você faz em um, serve para o outro. Isso, para mim, é fundamental. Isso é o que tem mais inteligente, né? Em harmonização, em cirurgia, em periodontia. Fulano fez, eu quero fazer. Isso não existe em odontologia. Igual está fazendo aquele tratamento em série, todo mundo com aqueles dentes parecendo Mentex, que eu acho ridículo, né? Então, enfim, é isso, tá? Paciente que usa aparelho ortodôntico, a gente tem que usar, já pensou 2 anos de clorexidina, 2 anos e meio de tratamento. Se for nessas franquinhas malucas que eu, né, acabei de receber hoje de novo, dente extranumerário, caramba, e usando aparelho há mó tempão. E sentindo dor, a pessoa faz lá a radiografia agora, tem 5, 6 dentes extranumerários. Enfim, então não é assim, né? Você tem que usar até ele ter o tempo de adaptar uma nova rotina de higiene, né? E ortodontista, se alguém for fazer orto mais para frente, pelo amor de Deus, avaliação, aquela o pessoal chama, que eu acho muito feio chamar de manutenção, né? Tinha que ser um novo exame para você ver como é que tá. Você colou o breque, como é que veio a higiene dele na semana seguinte, no mês seguinte? Como é que está o controle de placa depois que ele botou aquela tractana na boca? Principalmente pré-adolescente. Eu tenho um pré-adolescente em casa, é muito difícil de higienizar, então não vai ter jeito, tá? Tem que ter vários cuidados, né? Então, muda completamente, usar o que você tiver de mecanismo para poder auxiliar a higiene é fundamental, gente, tá? Idosos com a sua dificuldade motora, pericoronarite, né? Aquele dente que está em erupção, usando um escova unitufo, também, né? Para quem perdeu, tem a aula lá de controle mecânico que eu deixei no YouTube para ficar disponível. Tem que se personalizar também a higienização, né? Um tipo de escovação que serve para todo mundo. Eu estou vendo todo mundo usando aquelas escovas carésimas aí, né? Porque vem um coraçãozinho, cara, aquilo ali não serve para todo mundo, tá? Não é porque é caro que é bom. Isso aí já ficou muito claro, ainda mais com essa marca, não vou falar porque não dá problema, né? Então, as principais indicações. Esse período pós-cirúrgico, o paciente está sensível, não consegue higienizar legal, traumatismo bucofacial. Imagina, o paciente faz um bloqueio maxilomandibular, vai ficar ali, às vezes, 45, 60 dias sem abrir a boca, se não conseguir usar uma placa, né? Se não tiver acesso a uma mini placa, tiver que ser só com um amarrio de fio de aço mesmo, vai ter que ficar bloqueado. Então, como é que fica? Né? Pacientes imunocomprometidos, militação intelectual, física, né? Implante, por mais que o implante seja lindo, o protocolo, mas e aí essas áreas? Né? É muito lindo quando o paciente bota esse implante, volta um ano depois para sua manutenção e o paciente não tem mucocite. A grande maioria dos pacientes tem mucocite para implantar causada por uma falta de higiene. Tá? Às vezes ele bota esses implantes e acha, beleza, resolvi o problema, nunca mais vai ter problema nenhum. Cárie? Nunca mais, né? Como é que vai ter cárie em prótese e em metal? Cárie não vai ter. Vai ter doença para implantar, mucocite, podendo evoluir para uma perimplantite, tá? E os pacientes que estão entubados. Isso também já ficou, você pode pegar, tá varrido na literatura aí, como é que o paciente com cuidados
do cirurgião dentista, cuidado adequado, diminui e muito a evolução dele para uma infecção pulmonar, tá? Isso é extremamente importante. Então, a prevenção é a ocorrência de gengivite, no caso se tiver implante, uma mucocite, tá? Uma periodontite, uma periimplantite, né? Uma alveolite pós-cirúrgica, e sua recorrência depende do controle da placa subgengival. Então, sempre o paciente tem que ser instruído em como ele tem que fazer uma higiene ideal para ele, tá? Lembrando, não existe isso de generalizar, não existe se o protocolo serve para todo mundo, isso não existe, tá bom? Esta é altamente influenciada pela obediência e destreza do indivíduo. Então, a obediência também, vamos botar aí, que a gente tem que estimular. Então, sempre que o paciente chegar, ó, não tá legal, ó, muito bom, vamos manter assim. Né? Igual aluno, vocês também não gostam. A gente chega a 10, parabéns, arrasou, show de bola. Né? E assim como vocês tiram a nota baixa, pô, tem que melhorar. Né? A pior coisa que tem, a gente chegava da escola, lembra quando a gente era criança? Tirava um 9, tirava um 10, teu pai falava para você, farmácia com sua obrigação. Porra, aquilo era traumático para você, né? Você quer ganhar uma festa, ganhar nem que seja um pacote de jujuba e manda uma dessa. Então, o paciente é a mesma coisa, tá? E muitos dos agentes antiplaca evitam essa fase de proliferação bacteriana, desenvolvimento da placa. De alguma forma, você vai interromper essa formação muito organizada do biofilme, tá bom? Então, possíveis ações: prevenir a aderência bacteriana, parar ou retardar a proliferação bacteriana, remover a placa já estabelecida, a escova química, lembrando que você tira o grosso, você não remove ela completamente, tá? E alterar essa patogenicidade da placa. Você tenta eliminar as mais patogênicas e quem sabe, manter aquelas ali que vão competir os fatores nutricionais, dando um pouco mais de tempo para esse paciente conseguir vir em estado de normalidade de saúde. Então, a classificação dos agentes são 3 gerações, tá? Já vou adiantando que a terceira geração é questão de pesquisa. A gente ainda não tem disponível no mercado, mas eu vou só citar para vocês. E vamos bater na primeira, na segunda geração aí, tá? Primeiro são os peróxidos, quaternário de amônia, que é o cetilperidine, praticamente todos os colutórios têm. Fluoretos quase todo mundo tem, já que a gente é um país bem popularizado com flúor. Extrato de ervas, fenóis e óleos essenciais, o triclosan, praticamente toda a pasta de dente também tem. Alguns colutórios também tem, tá? Sais de metal, iodopovidine e alcaloide, tá? Os peróxidos, gente, é uma coisa que a gente ignora bastante, né? Não existe mais bochecho à base de oxigenado, né? Durante algum tempo estava sendo utilizado naqueles blend, aqueles clareadores, aqueles, né? O efeito whiteness, aqueles nomes, e jogavam, né? Eu não estou achando mais no mercado, não. Acho que não vendeu bem, né? Porque você botava e aquela sensação de água de oxigenada, que a boca vai enchendo de espuma, não vingou bem. Por quê? Porque o peróxido de hidrogênio é o mesmo material, podemos dizer assim, produto químico do clareador, né? Só que de uma forma diferente, uma concentração diferente. Se você usar água oxigenada para tentar clarear dente, ficar com ela o dia inteiro, você vai causar danos teciduais, tá? Então, ele não é feito para isso. Mas, gente, é o melhor produto para remoção de restos orgânicos, tá? Então, veja bem, ele atua nos micro-organismos mais específicos anaeróbios. Por quê? Porque se ele é oxigênio, se ele libera oxigênio, aqueles micro-organismos que são aeróbicos, que precisam de oxigênio para sobreviver, não vai causar dano algum, né? Às vezes até sim, por pegar um pouquinho mais ácido, mas teoricamente não. E são mais importantes para quê? Para aqueles micro-organismos anaeróbios, restritos, aonde você não pode ter, eles são utilizados por fermentação, eles não têm resistência ao oxigênio. Então, você dá oxigênio para ele, ele acaba morrendo, né? E o uso prolongado dele pode causar desequilíbrio dessa microbiota, tá? Fora esses danos teciduais que eu falei. Quem já não deixou aí um tempo ali foi mexer com a oxigenada no dedo, ele ficou tudo esbranquiçado. Mas isso na gengiva ao longo do tempo vai esbranquiçar. Tanto que se você não fizer uma barreira gengival bem feita durante o seu processo de clareamento de consultório, né,
você acaba queimando a gengiva. Da mesma forma, as pessoas que usam clareador caseiro de uma forma errada, ou aquela placa que já vem do fabricante, às vezes, que parece um protetor de boxe, ele acaba engolindo aquilo ali, faz muito mal. Tá? Então, o clareamento caseiro tem que ser feito com uma moldeira individualizada, moldado pelo dentista, feito o alívio certinho. Tá? Então, não pode fazer a bambu, como a gente fica vendo o pessoal tentando vender pela internet produtos igual carvão ativado, essas loucuras que a gente fica vendo por aí. Tá? Então, é muito indicado para quê? Todas as doenças necrosantes, como a guna e a pericoronarite. Tá? Então, a guna, nomenclatura maior GUN, né? Assim como a PUM também, a periodontite necrosante também, elas causam uma pseudomembrana. Por quê? Essa pseudomembrana nada mais é do que tecido morto, tecido necrótico. Aí fica aquela pseudomembrana, membrana pseudo-falsa, né? Sobrecarregando ali. Se você passar uma gaze, você remove ela, ainda fica sangrando embaixo, né? Que é o tecido que vai morrendo embaixo, tá ainda sem maturação de epitélio, está completamente destruído, só no conjuntivo exposto, por isso que sangra quando você, né, esfola esse tecido necrosado, assim como a pericoronarite. Normalmente ali na região de pericoronarite, o capuz, né, fica uma interface dente-capuz, né? E aquela interface é enorme, então entra resto de sujeira, tem vários micro-organismos ali, então quando você lava aquilo ali, você remove a sujeira, né? Então sempre que eu peço, depois de uma cirurgia, pega um cotonetezinho, passa a oxigenada no ponto, né? Por quê? Aquele resto orgânico do alimento, resto orgânico das bactérias mortas, você remove aquilo ali. Então, ele é muito bom para remover restos orgânicos. Então, ela tem o seu valor. Quando eu botei uma vez uma questão de prova, qual é uma das primeiras gerações que é o melhor potencial para remoção de restos orgânicos? Não existe nada melhor. Quando cai sangue na sua roupa, joga um pouquinho de oxigenada, espera um pouquinho, depois lava, sai, né? Esses vênices aí, tudo tem poder O2, é oxigenada. Tá bom? Então, ele tem um potencial muito bom para isso. Então, sempre que você tiver uma lesão necrosante, a pericoronarite, use primeiramente a oxigenada. Posso usar a cloroxina depois? Claro, porque aí você associa o fator de remoção de fatores de restos orgânicos com o outro que tem uma substantividade enorme. Tá bom? Só que a cloroxidina tem a substantividade, mas ela não remove o resto orgânico. Ela vai banhar ali, vai matar, mas vai ficar aquela sujeira no lugar. Entendeu? Então, por isso que eu não gosto de usar só a cloroxidina. Eu gosto de botar primeiro a oxigenada para limpar tudo e depois a cloroxidina. Tá bom? Já estou adiantando para a aula, né? Porque a maioria vocês já conhecem tudo. Então, e o INEA usa também para aftas, lesões ortodônticas, queimaduras, assim como o Malvatricin, que eu não botei na aula, mas eu tenho uma indicação por ser um antisséptico, entre aspas, um antibiótico, tá? Mas no LIND não constava ele, então não botei. Tá, agora o grande problema é isso aí, ó, a queimadura que eu falei. Então, se você usar de uma forma errada, como eu falei, ó, vários desses produtos aqui, o Lightness, White, tudo isso aí, fatores clareadores, eles continham às vezes. Eu não estou vendo mais no mercado, não sei se sumiu ou não, se mudaram, tá? Enfim, mas aí causa isso aí no tecido. Vocês estão vendo aí, ó, essa queimadura, ó, esse esbranquiçamento, tá vendo? Isso aí nitidamente foi uma queimadura por estar ao longo da gengiva, de clareador, né? E ao longo do uso, irritações constantes, machucado constante, tem o potencial de quê? Carcinogenicidade. Então, todo aquele machucado constante pode virar câncer. Então, piercing na língua, piercing no lábio, né? Piercing aqui dentro, já vi piercing aqui dentro da mucosa. Mucosa oral, boca, não foi feito para ter piercing, gente. Tá? Por quê? Porque é um local com microbiota, que aí você deixa um nicho diferente, que pode causar inflamação crônica constante. Pode evoluir para câncer, sim. Tá bom? Com certeza. Então, composto quaternário de amônio, que é o cetilperidina. Então, tem no Flogoral, tem no Cepacol, tem tudo isso aí que vocês estão vendo, tá? A 0,05, tá? Então, inibe a colonização de bactérias devido à sua carga positiva,
tem afinidade por bactérias gram-negativas, no caso da doença periodontal, muito boa, já que a maioria dos que mais causam patogenicidade são os gram-negativos. Altera a permeabilidade da parede celular bacteriana, permitindo a saída das enzimas e metabólitos essenciais, causando a morte. Tá? Agora, os efeitos adversos podem causar o manchamento da mucosa. A eficácia clínica é baixa porque ela tem um tempo baixo, eu vou mostrar para vocês. Então, Cepacol, Cepacol-Flua. Qual a diferença de Cepacol e Cepacol-Flua? Uma não tem flúor, outra não tem. Tá? Fluordente Rich, Colinos Antissético Bucal. Então, todas essas marcas aí possuem cetilperidino na sua composição. Tá? E ele, às vezes, é associado ao besicone. Tá? O cetilperidino ele é monocatiônico. O que significa isso? O que significa? Que ele vai produzir um cátion somente, aonde vai fazer interferir nesse potencial de adesividade da bactéria, tá? E se adsorver a superfície oral em extensões bem menores do que a clorexidina, tá? Então, o cetilperidino é monocatiônico. E a clorexidina, lá para frente eu vou mostrar para vocês, ele é dicatiônico. Ele vai ficar um cátion na película adquirida e o outro para fazer a sua efetividade. Tá? A efetividade dele é baixa, mais ou menos 3 horas. Tá? Então, por isso que eles são aconselhados a utilizar 3 vezes por dia para ter esse efeito do dia inteiro. Tá? Mas, também, já falei na aula passada, se você fizer uma higiene bem feita, que é a da noite, você dificilmente vai evoluir a uma doença periodontal. Então, aconselho para você diminuir os efeitos adversos, já que todos eles acabam tendo um efeito a longo prazo, se você utilizar como deve ser utilizado, eles vão acabar fazendo manchamento, fazendo um gosto diferente, algumas pessoas causam escomação, outras causam tumefação de parótida, tá bom? Então, se você usar somente aquela escovação brinco da noite, faz um bochecho e vai dormir, usar só o bochecho de noite, dificilmente vocês vão ter qualquer doença de origem de biofilme, tá? Então, para você ter uma eficácia do cetilperidino, usar 4 vezes por dia, por causa da substantividade. Então, eu acho muita coisa, tá? Mas é isso que diz a literatura. E aí você aumenta a chance de mancha, etc. Tá? Então, ele é um germicida, né? Ele não tem... Ele é um germicida não tóxico, quimicamente associado ao flúor. Então, a maioria deles usam cetilperidino com flúor, tá? A gente já vai falar do flúor um pouquinho mais para frente, devido à sua baixa substantividade, tá? Aí vem os fluoretos, né? Os fluoretos vieram logo depois, normalmente vieram associados ao pós-guerra, né? Com algumas pesquisas que demonstraram aquilo que vocês já devem saber em cariologia, etc., que ele tem o potencial no flúor de ingestão, não é nem esses de bochecho, tá, gente? Tanto que o fluoreto ele é associado à água de abastecimento. Na garrafinha de água mineral, você normalmente bota fluoreto, né? Associa fluoreto por questões de obrigações de lei, né? Que é água mineral não vem com fluoreto no nível que eles mandam. Então, você acaba tendo que adicionando, assim como água de abastecimento, tá? Então, a principal flúor veio como, né? Fala de flúor, associa dentista, que associa nunca vai ter cárie na vida. Essa é a realidade. Não é bem assim, tá? Obviamente que se ele tem aquele potencial de transformar durante aquele processo DSRE, não sei se vocês lembram, né? Quando você vai se alimentar, o pH desce, tem uma desmineralização do esmalte, aí depois de um tempo a saliva faz o processo tampão, remineraliza o esmalte. Esse é o DSRE, né? Enfim, esse processo DSRE, no meio desse processo, que é própria saliva, ou seja, a saliva é algo intrínseco, né? Então, a saliva, que é seu, vem de dentro, né? Acaba, por isso que não adianta fazer o bochecho local, tópico. Então, a saliva, que tem esse potencial tampão, então, por isso tem que ter no flúor de ingestão, tá? E
E aí ele trocaria o cristal do esmalte de hidroxiapatita, ele se transformaria em fluorapatita, onde a fluorapatita ela é mais dura do que a hidroxiapatita, né? Enfim. Então, por isso, obviamente, você vai ver pesquisas por décadas, diminui a incidência. Mas, gente, ela foi muito utilizada no período do pós-guerra, onde as pessoas não tinham uma escovação de dente, a escova de dente com a tecnologia que a gente tem hoje, né? A gente tem a escova de dente, a pasta, né? Os cremes dentais, né? Instrução de higiene, na década de 40, nem se compara, né? Você vai ver aí, dificilmente você vai ver avós com todos os dentes na boca. E hoje você vê adultos com 40, 50 anos, às vezes até 60, com todos os dentes na boca, né? Mas com certeza 40 e 50 é muito mais comum do que há 60 anos atrás, na década da guerra, né? Não precisa muito. Nossos pais aí muitas das vezes não tinham como tratar os dentes e tinham que extrair os dentes porque não tinha nem tratamento legal odontológico como a gente tem hoje, né? Por isso que tem tanta gente com medo de dentista, enfim, tá? Então eles só foram tratados como salvadores da pátria por muito tempo, né? Só que as pesquisas continuaram e viram que esse flúor também causa intoxicação, né? Que é a fluorose. Mas pior do que a fluorose, que todo mundo já conhece, é bem batida também na literatura, faz mal aos dentes. Enquanto a gente era dentistas antigos que só pensavam em dente, por isso o nome dentista fica uma coisa muito restrita, né? Como se a gente só cuidasse de dente, você não trata de mais nada, né? Enfim, na verdade, já hoje está associado bastante a alguns tipos de hipotiroidismo, como o hipotiroidismo de Hashimoto. Então, comprovam que o flúor é extremamente tóxico para a tireoide. Entendeu? Tanto que crianças, existem pasta de dente sem flúor para crianças, já para não causar problema de desenvolvimento dela. Então, é totalmente... Ah, não, mas o problema é que a criança pode engolir o flúor. Sim, a criança pode engolir o flúor da escovação, mas e da água que ela bebe o tempo todo. Entendeu? Então, isso tudo é a complicação do flúor, tá? Mas ele tem o seu valor. Então, local onde a pessoa não tem uma higiene correta, não tem capacidade de higienizar. Ah, mas não existe. Existe, né? Tem um amigo meu que trabalhava no Saúde da Família, onde uma escova de dente era dividida por toda a família. A escova de dente é cara. Hoje a escova de dente é mais barata, R$10. O cara tem 5, 6 filhos, R$60, se ganha R$1.000. Então, pô, você está falando de 6%, 7% do orçamento só para escovar dente? Não vai. Você vai comprar comida com isso aí, tá? Status de ervas, como a cimbarina, afeta a aderência das cerdas, de certas bactérias, né? Efeitos adversos não observados no tecido duro, no tecido mole, pequenos adversos, tá? Concentração 0,03, que é o polímero vegetal. Ele veio durante muito pouco tempo para a América do Sul e não durou, porque o gosto dele era muito ruim, tá? Ele é considerado solvente natural, tá? Ácido graxo, sabor muito ruim, e a gente vê que a gente preza para o sabor, né? Toda pasta de dente tem um gosto igual, tem aquele gosto refrescante, né? Então, aquilo ali é uma coisa cultural brasileira. Se você for na Europa, nem todos eles saem com esse cheiro de menta, esse sabor de menta que é instituído aqui no Brasil, é cultural daqui, entendeu? Então, são alcaloides extraídos da planta, status de 0,3 e associado ao cloreto de zinco. O cloreto de zinco é usado quase em tudo, pasta de dentes, quase tudo, mas de repente eu vou mostrar, tá? Tem efeito bactericida, bacteriostático, usado em dentifrício, usado em bochecho. O mecanismo é afetar a aderência da bactéria, é tentar que ela não se adera à película adquirida, tá bom? Com isso, ela não conseguir aderir, não vai causar a formação do biofilme, tá bom? Porque as bactérias que causam danos normalmente, elas não têm esse potencial de adesividade. Então, necessita dessa primeira carreira de bactérias para poder causar o seu dano. Tá? E o triclosan, vocês vão ver, qualquer pasta de dente, a maioria dos colutórios associa triclosan também. Tá? Então, você vai ver que, por mais que eu estou separando os princípios ativos, mas vocês vão ver que alguns colutórios vão se repetir, porque são associações de... Então, triclosan, flúor, acetilperidínio, quase sempre tem tudo. Quase sempre tem tudo, tá? Porque eles vão se somando fatores para ser eficaz. Já a clorexidina mais para frente, vocês vão ver que não, ela age sozinha, tá
tá bom? Antigamente eu usava o álcool, agora também se comprovou que o álcool não tinha nada de eficácia a mais e da mesma forma, quando você utiliza ele rotineiramente, ele é carcinogênico, né? Então, o triclosan, ele é derivado fenólico não iônico, amplo aspecto, induz a bacteriose, incorporado a praticamente tudo tem quase triclosan. Forma de colutório 0,02, utilizado 2 vezes por dia, tá? Causa e consequência, ele age na causa e na consequência da gengivite, bacteriostático, carga aniônica, baixa substantividade, embora tenha uma menor substantividade quando comparado a clorexidina, seu uso prolongado não traz complicações. Então, por ele ser baixa substantividade, ou seja, o poder de adesão dele nos tecidos ser menor, ele não causa dano. Então, por isso você usa todo dia na pasta de dente e não te dá problema nenhum, tá? Mas quanto tempo demora aquela sensação da pasta de dente sair? Pouco, não chega a meia hora, né? Então, mecanismo de ação, devido à baixa substantividade, associou-se a um polímero, CAN3, citato de zinco, ó, o citato de zinco aparecendo de novo, tá? Então, a gente tem que somar poderes para ter o mínimo de potencial de inibição da formação da placa, tá? O efeito fica mais evidente contra a gengivite, um efeito anti-inflamatório, tá? Pode ser utilizado como adjunto à higiene oral, sem efeitos colaterais significativos. E aí tem vários dentifrícios aí que vocês conhecem, né? Não vou ficar aqui fazendo propaganda. E é muito interessante no paciente com cárie aguda. No paciente com cárie aguda, alto consumidor de sacarose, né? Adolescente, criança come muito doce, muito carboidrato, aí você acaba tendo que fazer a utilização do triclosan, flu, essas coisas para poder auxiliar, tá? O dentifrício, ele aumenta a sua substantividade para cerca de 8 horas. Ele é mais eficaz, ele tem uma substantividade maior no dentifrício do que no bochecho. No dentifrício, tem pelo menos 90 gramas de soleto de sódio, que é a diluição de 1.500 partes por milhão de flúor, né? Triclosan, CAN3 para aumentar a substantividade e o dióxido de silício, que é o que serve de abrasivo, tá? Os óleos essenciais são aquilo que dá uma ardência da Listerine, né? Aquela sensação de ardência, muitas das vezes, o pessoal associava eu ao álcool, né? Então, alguns mais antigos, quando começou a tirar a substância álcool dos colutórios, você vê que eles foram perdendo a ardência. E o único que continuou com a ardência é o Listerine. Tanto que na propaganda dele, durante um tempo, ele ainda fazia aquele movimento de, né? Como tipo, faz a sensação de explosão, como se fosse o máximo, né? Tem gente que acha que a questão de arder, né, significa que está fazendo um efeito melhor, né? Então, infelizmente, ainda tem essa cultura. Mas ele tem o seu valor, tá? Os óleos essenciais têm os seus valores, tá? Então, são associados triclesol, timol, eucaliptal, fenol, mecanismo anti-inflamatório, antibiótico, mas causa essas injúrias, sensação de queimação. Uns acham maneiro, outros não acham, está complicado, tá? Eficácia clínica muito moderada, ou seja, não é baixa como os outros, é moderada. A gente vai entendendo como é que é interessante o uso de cada um deles. Listerine, o nome comercial mais comum é Listerine, e a gente usa colutório. Mais para frente eu vou resumir no finalzinho a utilização de cada situação para cada um deles, só para resumir a aula no final, tá? Então, a associação do timol, eucaliptol, salicitato de mentila e mentol, são os óleos essenciais mais comuns, traz uma carga elétrica neutra. O efeito antimicrobiano e anti-inflamatório bem potente. Um efeito colateral mais comum é essa sensação de queimação, que virou a propaganda dele na TV, né? Que alguns gostam, outros não, né? Então, normalmente era a base de álcool, mas hoje em dia já saiu, né? Hoje não se aconselha mais nenhum colutório à base de álcool. A própria clorexidina no começo vinha com álcool, e hoje em dia eu acho que nem sei se tem mais com álcool, né? Antigamente, para vir sem álcool, tinha que dizer sem álcool. Hoje a grande maioria já caiu o álcool. Se você pegasse 10 anos atrás, era encontrado em tudo, e hoje ele caiu, né? Por isso que eu falo que está em constante evolução, tá? E aí, como eu falei já um pouquinho lá atrás, tudo que você agride e usa o tempo todo, né, como você bochecha na parótida, é comum vir esse aumento do volume da parótida aí pela agressão, tá? Compostos fenólicos podem atuar inespecificamente nas bactérias, não havendo
desequilíbrio, né? E nem proliferação de micro-organismos oportunistas. Então, eles ficam, né? E detona tudo que tiver para detonar, por isso que ele faz de 99,9. Tá? Então, perto dos outros, ele com a clorexidina, ele detona tudo e não faz uma seleção tão grande, é o que dizem, né? A indicação, gengivite é mucocite, para quem não lembra, tem mucocite, né? A inflamação da mucosa. Então, às vezes, o paciente com uma prótese antiga também, não, né? Às vezes, hoje o termo mucocite ficou muito vinculado ao implante, né? Aquela mucosa em volta do implante. Mas também pode ser usuário de prótese, né? Às vezes a inflamação não é só por fungo, também tem inflamação por bactérias, ainda mais se a utilização é muito antiga, né? E ele serve também como antifúngico. Então, é muito bacana você poder limpar suas próteses removíveis com esse antisséptico aí também, tá? Só que um pouquinho mais caro se você usar isso. Como eu falei na aula passada de remoção mecânica, você pode usar um copo d'água com um pouquinho de água sanitária diluída para prótese removível, funciona, mas para ponte imóvel, implante, aí você não vai botar água sanitária para dentro, né? Os sais metálicos não durou muito também. Ele tem um gosto muito ruim, uma toxicidade muito alta, tá? Por mais que tenha a eficácia clínica muito parecida com o do Listerine, ficou moderado. Então, ele não vingou. Não vingou aqui, nesse caso no Brasil, nem vi. Além da Rich ser uma marca como se fosse uma Oral-B, uma Colgate nos Estados Unidos, mas pouco tempo que eu tive lá, não via tanto esse mercado lá, tá? Isso no mercado lá. E os sinais de metal, o sal de zinco, né? O citrato de zinco, cloreto de zinco, está sendo utilizado em praticamente todas as pastas de dente, tá? Hoje você consegue ver a peroxidina, viu que estava esse laboratório, né? Que ele tinha feito, todo mundo estava fazendo só sua marca de clorexidina, e a gente sabe que não é aconselhável o uso diário. Então, agora teve esse lançamento, acabei de ver, eu nem sabia que tinha saído, vi no mercado esses dias, então botei aqui nessa aula, eles lançaram o peroxidina UD, significa uso diário, onde eles associaram o sal de zinco e fluoreto, tirou a clorexidina. A hora que o peroxidina já estava vinculado à clorexidina. Assim como o Periogard, ele viu que a Colgate fez um nome forte do Periogard, né? Só que não existe associação, vocês vão ver mais pra frente, vou falar de novo, não se pode associar a clorexidina com flúor, eles não podem ser associados. Então, ele pegou o nome forte que o Periogard já tem no mercado, que foi a primeira solução de clorexidina para colutório, fez a pasta de dente à base de citrato de zinco aqui, tá bom? O flúor com timol, isso aqui era uma foto antiga que eu tinha desse flúor mate, uma amostra grátis que veio, não durou nada também, nunca mais vi. Tá? E o Edopovidine, na infância, do pessoal igual a mim, de 40 anos, 30 e poucos anos, usou muito Edopovidine quando a mãe era boazinha e tirava aquele mertiolate antigo, que não é o mertiolate novo, é a base de clorexidina também, mas o antigo, que ardia pra caramba, o Edopovidine era a salvação. Muito utilizado também em antisepsia da face, onde a gente, né, passava no paciente, só que a quantidade de paciente que é alérgica a iodo é muito alta, então ele acabou caindo em desuso. Mas ele era um antimicrobiano muito bom de imediato, tá? Mas substantividade totalmente ineficaz, então hoje você só acha no mercado para machucado, não mais para bochecho, tá? Mas a indicação era muito boa para paciente com endocardite bacteriana, você ficava fazendo esse bochecho aí, né? Em Gelco 91 preconizou que usasse o iodopovidine no ultrassom. Então, quando você ia passando o ultrassom, ele ia irrigando com o iodopovidine na bolsa periodontal, tá? Mas imagina, né, esse iodo na boca, sabor horroroso, tá? Hoje, alguns até usam clorexidina para fazer raspagem, aquela subgengival não tão profunda, né? Invadindo um pouquinho a bolsa ali de 3 milímetros, 4 milímetros no máximo, tá? Substantividade quase que imediata, de 5 a 10 minutos. Enfim, e aí veio a salvação da lavoura, a clorexidina, né? E aí o mertiolate parou de arder. Você vê que o sabonete que vocês compram agora para escovar a mão na cirurgia é a base de clorexidina, né? Minha época era de iodopovidina, a mão ficava toda amarela, a espuma era toda amarela.
tempo que eu trabalhei no Lourenço Jorge, só tinha iodopovidina, então a gente lavava tudo com iodopovidina na mão, que era o sabonete de germante de povidina, né, que a gente falava. E hoje é tudo com Clexidina, então não fica manchada, a mulherada não tem unha manchada, que elas fazem francesinha, né? Não mancha mais a unha, não fica tudo amarelado, enfim, né? Então, tá aqui no Mertiolate, o atual Mertiolate é a base de clorexidina, por isso que não arde mais. As primeiras marcas, né, a Periogard, por isso que ele acabou lançando uma pasta de dente, porque o nome foi muito ligado ao melhor antisséptico que existe, então estão tentando pegar mercado, né? Enfim, tá? E a clorexidina, ela ficou muito, ela demonstrou-se que tem um aspecto muito bom. Então, ela pega bactéria gram-positiva, pega bactéria gram-negativa, fungo e alguns vírus, como o vírus da hepatite V e o vírus HIV, né? E, há pouco tempo, o Covid, né? O coronavírus aí, né? Covid é o nome da doença, foi mal aí, né? O coronavírus aí, SARS, não sei o que lá aí. Enfim, tá? Então ele se apresenta em solução para bochecho de 0,12, tá? 0,2 normalmente é utilizado para antisséptico, tá? Ou o gel também é 0,2, tá? Mas não pode ser incorporado aos dentifrícios. Então, por isso que não existe clorexidina, né, em creme dental, tá? Então, elas são umas bioguaninas, tá? O mecanismo dela é desorganizar a parede celular e inibição da formação dessa película de glicoproteína salivar. Ela faz a película de colida, tá? Então, a eficácia clínica dela é boa demais e a substantividade é de 12 horas. Então, tá, outro dia eu vi pessoal lá na clínica prescrevendo clorexidina 3 vezes por dia. Isso não existe. Se de 2 vezes por dia já faz um estrago, deixa mancha na boca, imagina se 3 vezes por dia. Não tem porquê. Não tem porquê, porque ela dura 12 horas. Então, não tem motivo algum de você passar ela mais do que 2 vezes por dia, tá? Então, como eu falei lá antigamente, essa é dicatiônica, como eu falei nos slides anteriores, né? Então, ela vai prender um cátion nessa película de colida e o outro vai interagir com as bactérias, tá? Então, vai ter essa ligação e essa duração muito longa, né? O efeito antiplaca já está super comprovado. Então, esse aqui é a formação, onde o dente vai estar limpo, limpinho, né? E a primeira coisa que você vai ter aderindo nela são o quê? Glicoproteínas e anticorpos, né? Que vai formar a polícula adquirida, para quem não lembra. E aí sim, as primeiras bactérias vão chegar, que são as bactérias que não causam danos à estrutura dental, mas que vão servir para a ligação de bactérias mais patogênicas e, junto com seus ácidos, vão começar a causar a corrosão do esmalte e danos ao tecido dentário, tá? Uma foto de livro clássica aí, desse substrato, dessa adsorção molecular, os primeiros micro-organismos, a multiplicação, tá? E essa sequência aí. É muito bacana para vocês verem como é que leva um tempo para organizar. Então, por isso, quando a gente fala, poxa, Marco, mas na aula de controle mecânico você fala que uma vez por dia, sim, uma vez por dia. Mas se você fala para o paciente que higienizar uma vez por dia é o suficiente, o cara chega lá a primeira vez e fala, quantas vezes você escova? 3, 4 vezes por dia. Então, uma porcaria. Fala que uma vez resolve, vai dar problema, tá? Então, a melhor coisa que você tem é realmente você escovar as 3 vezes por dia após as refeições, por causa de você não dar tempo dela se virar um biofilme espesso, onde tem maior dificuldade para remoção. Então, quando você escova 3 vezes por dia, você remove ela na sua fase inicial de formação desse biofilme. A remoção é mais fácil. Assim como o tártaro. Você pega o tártaro inicial, um tártaro clarinho, branquinho, ele esfarela com facilidade, né? Agora, você pega um tártaro antigo, um tártaro duro, preto, ele remove com facilidade, com dificuldade. Você, às vezes, não consegue nem tirar. Só no ultrassom mesmo de tão duro. Já vi aluno quebrar a cureta lá porque não conseguiu ainda. Acho que a cureta cega, né? Então, tá? Agora, indicação. Pós-operatório. Vale muito a pena. Você usa sempre? Não. Eu uso mais quando eu vejo que o paciente não tem higienização satisfatória. Ou é fresco. Ai, estou com medo. Ai, não sei o quê. Não, usa. Tem paciente que você sabe que vai dar problema, porque não vai higienizar. Tem paciente que você nunca viu na vida? Não, nunca vi esse paciente na vida. Usa. Eu ainda não conheço. Agora, paciente que eu sei que é muito regrado, problema nenhum.
Tá? Por exemplo, fiz fios na olheira semana retrasada. O protocolo é, você fala Clexina para todo mundo. Não usei nada. Por quê? Higiene na mão, higiene no rosto. Aí tive problema nenhum. Tá? Então você tem que saber, na verdade, mas muitas das vezes que a gente usa a medicação pós, é causado porque o paciente não é um paciente regrado. Tá? Ou o paciente que está em desequilíbrio sistêmico. Tá? Nosso corpo é o que a gente come, é o que a gente higieniza. Tá bom? Pessoa com deficiência física ou mental. Deficiência física, não tem, por exemplo, idoso, ele não consegue mais fazer movimentos vibratórios de base. Então, você utiliza uma escova elétrica para auxiliar ele, tá bom? Ou em um bochecho, porque às vezes ele higieniza legal, mas tem alguma dificuldade com os dentinhos dele e aí acaba causando o quê? Uma doença fúngica, né? Uma candidíase, tá? Que já é um desequilíbrio, não só porque às vezes algum paciente, ou um paciente idoso pode entrar em acidose metabólica, diabético, coisa do tipo, que vai favorecer o crescimento de fungo, né? Como ele pode ter dificuldade de higiene, tá? Então você tem que tratar isso e tentar tratar sistemicamente esse paciente. Então, vale a pena levar ele para o nutricionista, ver se está com desequilíbrio nutricional. Uma coisa boa para aumentar a acidez metabólica é o limão, né? Limão de manhã, limão depois do almoço, né? O limão, por mais que ele é ácido, ele sistemicamente ele alcaliniza o corpo. Ele acaba ajudando a evitar de acidificar o corpo. Consequentemente, você combate. Né? Então, todo idoso deveria tomar suco de limão todo dia. Né? Você evita bastante, ainda mais se tiver tendência diabética. E outra coisa que a gente já aprendeu lá atrás em periodontia é cinético, né? Então, paciente que tem desequilíbrio do diabetes, né, da glicemia, aumenta o potencial de doença periodontal e vice-versa. No caso de cirurgia, mesma coisa. Paciente com estado de acidose metabólica muito ruim, ele vai ter o quê? Uma diabetes muito ruim, vai ter um comprometimento de hemostasia, a cicatrização desse paciente vai ser pior, tá? Então, periodontia, cirurgia, tudo isso está muito ligado, tá? Outra indicação, como eu já falei, paciente hospitalizado a longo período. Ele está acamado, ele não consegue higienizar, paciente come induzido, ele não está se alimentando, tá? Ele está com sonda nasogástrica, mas a bactéria está ali. O rótulo comercial do Listerine é 99,9%, clorexidina 99,9%. Nada vai ser 100%. Né? Algumas vão ficar e vão proliferar. Esse paciente tem que ser higienizado. Né? Infelizmente, às vezes, as enfermeiras, auxiliares de enfermagem, enfim, as acompanhantes, se preocupam muito na limpeza corporal. Fazia o banho na cama, troca a fralda, faz tudo, mas esquece a boca. E a boca está com um tubo nasotraqueal. Então, a infecção pulmonar é iminente. Tá? Úlceras afitosas, quando eu falei da malvona, do malvatricina, é muito utilizado para úlcera. Tá bom? E prevenção de doença periodontal, pacientes impossibilitados, como eu já falei, de fazer. Tá? Então, nome comercial, Perogás, não placa de peroxidin. Tem uma renca. Fui na farmácia esses dias, né? Já que é o único lugar que a gente pode ir, mas a gente vai dar uma olhada na farmácia agora. Nossa, fui ver justamente para essa aula, o que tem de novidade. Tem muitas marcas aí já de clorexidina. Então, você pode prescrever clorexidina 0,12 e mandar ele comprar, que tem os mais variados preços. Então, você pode comprar sempre se estiver na promoção, porque é a mesma coisa, mesma eficácia, tá? 2 vezes por dia, 15 ml, normalmente o tamanho de uma tampa, é uma tampa padrão, justamente para poder fazer uma dosagem correta, né? Concentração no máximo por 14 dias, isso que é importante, né? A clorexidina não deve ser usada por mais de 2 semanas. Pô, mas eu vou fazer uma cirurgia por semana durante um mês. Ok, não vai ter jeito. Mas avisa o paciente que você pode vir o quê? Com manchas, o dente pode ficar manchado, pode ficar com gosto de metal na boca, tá? A língua pode escurecer. Vou mostrar para vocês mais para frente, tá? Então, você já sabe, eficácia grande, quanto gram positivo, gram negativo, vírus, fungos, leveduras, né? Microplasmas, mecanismo catiônico, dicatiônico, tá? Aí os efeitos que eu estava falando. Gosto amargo, perda de paladar, descamação da mucosa, a gente vai machucar, vai ficar fina,
tá? Você vai ver, nossa, estou sentindo que a mucosa está fina, está ficando vermelha, né? Manchamento dos dentes e restaurações, porque ela vai pigmentar, já que ela vai agregando manchas marrons, tá? E ulceração desses tecidos moles. Então, aqui um exemplo de mancha, fica muito parecida com mancha de tabaco, tá? Então, você vai ver que o paciente chega, paciente, você fuma? Não. O paciente, às vezes, usa a clorexidina a semana toda, tá? E a língua, você vê que a língua manchada vai ficando marronzada também. O paciente fuma, você tem um discernimento de uma coisa ou de outra, né? Mas, normalmente, essas manchas marronzadas são muito parecidas com manchas de nicotina, tá? Por terceira geração, são aminoálcools, foi aquilo que eu falei para vocês, não tem tanto na disponibilidade no mercado, tá? A maioria dos estudos ainda estão inconclusivos, né? Então, puros estudos serem inconclusivos ainda não veio para o meio, mas pode ser que daqui a alguns anos essa aula vai modificar completamente e eu vou falar que está melhor até que a clorexidina, quem sabe, tá? Mas tem o mesmo efeito de queimação, descoloração dos dentes, tá? Agora, os antimicrobianos podem ser usados como irrigação, como eu falei para vocês, tá? Adjuvantes da raspagem, limitação do uso e dosagem de atividade, sim. Eles não têm como... A limitação do uso é porque só servem mais para a placa supragengival, tá? Então, eles não vão para o interior da bolsa, tá? Então, inventaram até, deve ser a próxima slide, um chipzinho, mas eu não consigo achar isso aqui. Isso é muito comum lá fora, né? É um chip de clorexidina naquelas bolsas profundas, sabe? Aquelas bolsas de 10, 12 milímetros, você bota o chip subgengival para poder fazer um tratamento. Alguns associam também enxerto para poder manter ele sempre ativo. Alguns também faz a sutura, o paciente é porquinho, né? Ou teve uma alveolite, você bota um chip de periogardia, de clorexidina naquele local para ficar soltando esse antibiótico local ali, tá? É porque a maioria entra com antibiótico sistêmico de cara, mas às vezes você pode botar isso aí e evita esse antibiótico, tá? Então, é isso aí mesmo, é um chip de clorexidina, tá? É isso aí, periochip, né? Muito conhecido, mas lá, né? Aqui é difícil de você achar, mas eu cheguei a ver esse periochip aqui em alguns congressos, né? E lá fora tem esse Pocket X, né? Então, eles são pequenininhos, tá vendo? Você bota na bolsa ali e larga lá. Larga que ele vai dissolvendo e a duração dele é de 7 a 10 dias. Então, o paciente não precisa ficar bochechando direto, né? Mas, se quiser, você pode bochechar e usar, porque o bochecho é para a placa supra e o chip é para sub, já que o colutório normal ele não vai ter eficácia no biofilme subgengival, tá? Então, se o paciente conseguiu higienizar legal, e não precisa ficar mantendo aquilo ali, né? Aí você bota o chip lá para poder auxiliar isso aí. Eu acho que foi, né? A utilização do chip, tá? Nas bolsas profundas. Você introduz ele na bolsa, raspa, lógico, né? Raspa, faz toda aquela terapia periodontal. E aí, no final, você bota esse chip aí, tá? Então, só para finalizar, para a gente fazer um resumão da aula de hoje. Então, tivemos matéria orgânica, né? Tecidos necróticos, tipo guna, puna, né? Qualquer tipo qualquer lesão ulcerativa, tá? Ou a pericoronarite, porque a pericoronarite às vezes também deixa a pseudomembrana, porque ela também faz uma inflamação muito clássica, tá? Então a primeira coisa que vocês vão irrigar com água oxigenada. Pós-cirúrgico, para você limpar ponto, água oxigenada. Para quê? Remoção de restos orgânicos. Então falou, remoção de restos orgânicos. O paciente chegou com pericoronarite, lava, manda ele irrigar bastante com a oxigenada. E depois associa com a clorexidina, tá bom? Porque ela vai ter a substantividade melhor. Então, paciente com doença periodontal, clorexidina. O pré-cirúrgico tem aquelas duas vertentes que eu já falei, uns vão usar, outros não. Tá? Agora, pós-cirúrgico, a grande maioria usa pós-cirúrgico, tá? Para poder auxiliar a higiene. Lembrando que as cirurgias devem ser feitas no paciente com microbiota equilibrado, então a boca deve estar bem escovada, sem tártaro, aí sim você faz a cirurgia. Esse é o correto. Às vezes, infelizmente, na faculdade a gente tem que fazer, porque não tem tempo de mandar ele para a periodontia para voltar para a extração. Mas aí vocês vão falar, pô, é redundante, né? Que às vezes cobra tanta coisa, mas o paciente está... Verdade, infelizmente é isso. Mas, o mais importante, isso, passou. Para o paciente que tem doença periodontal, gengivite, periodontite,
você vai usar primeiro, sempre, sempre, sempre. Instrução de higiene oral, tem que instruir a higiene oral. Instrução de higiene oral. Aconteceu, vocês vão lá e usa o PerioGuard por 2 semanas para você ir treinando aquele cara e ele saber higienizar. Você pode usar direto? Não pode. Então, se o paciente estiver em dose frontal, vocês vão ir para Listerine. Vocês viram que é moderado, então uma substantividade, segundo colocação da substantividade, então ele vai auxiliar muito na terapia periodontal. Agora, se for devido à cárie, aí vocês vão ter que usar a base de cetilperidíneo e fluoretos, tá? Por mais que tomar muito cuidado com os fluoretos, mas os fluoretos são indicados mais para cárie rampante, tá? Entenderam? Então foi uma lembrança hoje que a gente fez, o pessoal de pério estava pedindo essa aula aí, vou deixar gravado para eles no YouTube, tá? E semana que vem a gente volta para mais um tema cirúrgico bacana. Valeu? Bom estar com vocês. Alguma dúvida? Estou com saudade de vocês. Não vejo a hora de a gente se ver novamente para nossas diversões de segunda noite. Creio eu que para junho a gente já deve voltar. Espero, né? Eu estou muito ansioso para meter a mão na massa de novo, tá? Vamos entrar numa live, se puder, amanhã todo mundo. Vamos discutir um pouco sobre os nossos protocolos de biossegurança, que vão modificar completamente. Encontro marcado aí? Valeu? Até mais, galera. Obrigado. Fui.